Olá, meu nome é Luiz Augusto Silva. Eu vou estar apresentando o meu trabalho intitulado Uma plataforma para redução e separação de ruído em drones equipados com equipamentos sonoros. Essa é a nossa equipe de trabalho. Esse trabalho ele está dividido entre introdução, datasets, arquitetura, cancelamento de ruído, por fim as considerações finais. A proposta desse trabalho é que um drone tenha a capacidade de realizar a medição de nível sonoro em um ambiente de difícil acesso. Com isso, que ele utilize o princípio da modificação da direção dos microfones e também que reduza o impacto acústico produzido pelo drone. Esses locais de difícil acesso eles podem ser uma indústria, um parque eólico. Dentro desse problema, desse trabalho, a gente tem o desenvolvimento de um algoritmo para o cancelamento de ruído produzido pelos motores e pela hélice. Esse é um problema já conhecido na literatura, que se chama Ego Noise Problem. Também temos uma aplicação que seja capaz de pré-processar e enviar os dados analisados pelos sensores a uma estação em terra. Dentro dessa aplicação a gente tem o problema da latência e também da transferência de grandes quantidades de dados em tempo real. Bom, para o princípio desse projeto a gente começou a angariar um grupo de datasets, porque só os drones que possuímos não seria capaz de fazer todos os testes necessários. Além disso, nesse projeto ele foi testado um drone DJI Mavic Air. Esse drone foi testado dentro de uma câmera anecoica, ou seja, todo o ruído ele é suprimido. É uma câmera acústica que é especial para esse tipo de medição. E foi feito na direção do microfone. Também foi feita uma prova de voo com um drone profissional que foi utilizado para fazer inspeções. É um DJI Matrix 300. Esse drone ele suporta um peso máximo de decolagem de 9 kg, então ele pode levar bastante equipamento. Dentro desse drone a gente colocou um sonômetro e foram feitas provas de voos dentro desse campo. A arquitetura da nossa proposta ela é composta por um drone que compõe o bloco de serviços iServices, que tem uma placa de captura. Essa placa de captura ela está ligada ao sonômetro ou ao microfone, além da câmera que é utilizada para fazer o voo e o controle de voo, um controlador, um Raspberry, além do controlador de voo que é interno do drone. Esse controlador de voo é ligado ao GPS, o GPS para passar as coordenadas de onde deve fazer essa medição. Um outro módulo que se chama Linker. Esse Linker é conectado a uma plataforma local em terra, uma estação base, e com isso você pode controlar o drone e receber os dados. Além disso tem uma interface 4G, onde pode se conectar e fazer a configuração desses equipamentos presentes no drone. Essa interface ela é conectada numa API que se chama esse bloco de serviço se chama Cloud Services, e contamos com as tecnologias de InfluxDB, MongoDB e Mosquito. E além disso, uma cloud do Google chamada Google Color. Bom, dentro do cancelamento de ruído, ele está dividido em 3 propostas iniciais. A primeira é eliminar o ruído aproximando a distribuição com misturas gaussianas. A separação de ruído com a técnica de Blind Source Separation. E também a eliminação de ruído com uma técnica de treinamento de uma deep layer, uma rede. Para atingir o primeiro ponto, o que foi feito foi a decomposição do ruído do drone. Depois foi feita a decomposição do ruído do drone mais a fonte a ser escutada, ou seja, era o ruído mesclado, o ruído dos dois. O problema disso é a distribuição do ruído do drone, ou seja, o ruído do drone em si e a mistura, a fonte de ruído que a gente está buscando, são muito semelhantes, ou seja, os sinais eles se aproximam e acabam se mesclando e se misturando um atrás do outro.
No caso da rede neural, a implementação atual que a gente tem, ela tende a treinar demais. Acontece que ela fica viciada, né? Ela acaba treinando demais e fica treinando apenas para aquele som específico. Aqui eu tenho 3 casos para mostrar. No caso do cancelamento do ruído, eu tenho o som somente do drone. Então a parte que está no quadro laranja é a parte audível por um ouvido humano. A parte abaixo desse, ou seja, para a esquerda desse quadro laranja, ela é inaudível. E abaixo temos a fonte a ser medida, ou seja, essa fonte pode ser um motor, pode ser uma máquina, um show, algum concerto, alguma coisa. E logo à direita eu tenho a mescla dos dois. Então o ruído do drone ele é um ruído padrão, então ele acompanha os picos. E esses picos é o que a gente deve atingir e para conseguir cancelar. Aqui eu tenho um outro exemplo que foi feito utilizando a técnica de Blind Source Separation. Então, aqui temos a fonte do ruído, a predição da fonte. Então, a gente está predizindo a fonte em laranja, a predição do ruído do drone, que está em verde, e o caso dos dois em azul, os dois somados. Nesse caso, a fonte ela era muito maior do que o drone, mas ainda assim se escutava o ruído do drone. Aqui por último a gente tem uma outra amplitude do som em decibéis por minuto, por tempo, no caso da escala de tempo. Então em laranja a gente tem a fonte, ou seja, o ruído, e em azul a soma dos dois. Então nesse caso o ruído do drone ele está tapando a fonte. Não, nesse trabalho que foi feito até o momento foi possível obter um dataset com uma variedade considerável de gravações de drones. Os algoritmos implementados e testados até então eles devem ser otimizados para uma arquitetura embarcada no drone. Deve ser possível que para processar o sinal de áudio em uma arquitetura compatível com o equipamento de voo, seja com a tecnologia que o drone utiliza. Como trabalhos futuros que a gente já vem trabalhando, implementar um algoritmo que obtenha o nível de ruído produzido por um drone através do número de rotações por minuto, ou seja, da RPM. Essa RPM ela é obtida pela telemetria embarcada no próprio drone. Então, dependendo da RPM, que esse dado a gente já tem, é feito um pós-processamento. Esse pós-processamento do áudio é incluído como um input no nosso algoritmo a RPM que ele estava no momento da gravação. Então essa RPM ela é utilizada para reduzir esse ruído, saber quantas RPMs estavam naquele momento e quanto que fazia de ruído. Muito obrigado, fico à disposição em eventuais dúvidas em relação ao meu trabalho.